Muito bom dia, a paz do Senhor. Hoje estamos já na sexta-feira, dia 20 de agosto, e uma vez mais também vamos dobrar nossos joelhos, como também fechar os nossos olhos para poder orar. Mas se você está caminhando ou se está trabalhando, não tem problema se não se ajoelha, nem se não fecha os seus olhos, mas de coração. Vamos elevar uma oração ao nosso Senhor para pedir a sua direção, para ter um compreendimento melhor e mais puro e direto do nosso Senhor através do seu Santo Espírito. Vamos fazer uma oração para começar a meditação de hoje. Amado Pai, muito obrigado. Nesta manhã também queremos, Senhor, agradecer-te por tua graça, por teu amor de darmos um dia mais de vida, Senhor, onde podemos nós buscar uma vez mais, Senhor, a tua palavra. Senhor, queremos que a tua palavra entre em nós para que nós possamos guardar os nossos corações, como também a nossa boca, o nosso vocabulário, e que, Senhor, nós possamos, Senhor, sempre estar confessando e proclamando a tua palavra e o teu nome, Senhor, em nossas vidas. Que somente o teu nome seja louvado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Hoje, então, vamos ler a passagem de Juízes, capítulo 8, versos 1 ao 9. Juízes, capítulo 8, versos 1 ao 9. E a palavra do Senhor diz assim: Os efraimitas perguntaram então a Gideão: Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: Que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas Oreb e Zeeb nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: Peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: Ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim? Replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel, ele disse: Quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Palavra do Senhor. Amém. Hoje nós vemos duas caras de Gideão. A primeira cara, primeiramente nós podemos ver que frente a depois de ter a vitória, de poder alcançar a vitória frente aos midianitas e aos amalequitas, né? Gideão, em vez de ser reconhecido como um líder, como esse juiz, em vez de ser exaltado, ele está sendo mais bem criticado pelos efraimitas. Por quê? Porque os efraimitas, eles queriam, quando nós vemos esta palavra, por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? Isso não quer dizer que eles queriam lutar desde o começo, mas o fato é de que depois, quando já estava acabando a guerra, quando já estava tudo, Deus já tinha entregado nas suas mãos, né, nas mãos de Gideão, o exército dos midianitas e amalequitas e outros povos também. O fato é de que
efraimitas, eles queriam, em vez de querer lutar desde o começo, eles queriam levar essa glória da vitória. E era por isso que eles se sentiram, depois de ter a vitória, agora eles querem ser reconhecidos. Eles querem levar a glória. Mas nós temos que ver uma coisa, de que aqui a peleja não é de Gideão. Não foi Gideão quem ganhou esta batalha, senão foi a batalha de Deus. Então, nós podemos dizer que a vitória não é de Gideão, não é dos 300 homens de Gideão, senão é a vitória de Deus. Não são nem os efraimitas, nem os do Zebulon, nem outras tribos, senão a vitória é de Deus mesmo. O que nós temos que aprender aqui é isto, que nós não precisamos, quando nós chegamos a alcançar alguma coisa, algum sucesso, nós não temos por que levar essa glória, porque nós simplesmente temos obedecido a Deus. O que nós podemos fazer é unicamente a obediência. O resto é Deus quem faz as obras, e é Ele quem se leva a vitória, e Ele é o único que tem que ser glorificado e reconhecido em todo momento. Ele é o dono da vitória. Então, frente a esta crítica dos efraimitas, Gideão ele está respondendo assim: o que é que eu fiz em comparação com vocês? Em vez de lutar com os mesmos israelitas, né, de outras tribos, em vez de estar confessando ou dizendo, não, por que estão criticando muito? Por que não vão para casa para descansar e preparar para a próxima guerra? Em vez de dizer assim e responder de maneira assim direta, Gideão foi sábio. Ele teve a sabedoria de Deus, o qual ele reconheceu aos efraimitas como um povo que era realmente grande, né? E ele falou assim: o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Gideão pertencia a Abiezer. E sendo ele de Abiezer, ele sempre estava reconhecendo: nossa, tudo o que o Efraim tem não dá para comparar com o que Abiezer tem. Abiezer é muito pequeno, e tudo o que Abiezer pode fazer não se compara nada com toda a coisa que que Efraim pode alcançar, né? Então tudo isso é um pouco que sossegou o coração dos efraimitas, e especialmente quando diz assim: Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês, não nas minhas mãos, senão nas mãos de vocês, porque realmente foram os efraimitas quem tinham chegado e alcançado a esses líderes midianitas que tinham se escapado, e chegaram a tomar a Oreb e a Zeeb, né? E ele segue dizendo: o que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. E então está reconhecendo tudo o que eles tiveram alcançado. E diante disso está dizendo: acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Nestes 3 primeiros versículos nós podemos ver essa cobiça do homem, sim? E também a forma de poder responder com sabedoria. Sabiamente, Gideão ele usou a sua palavra para poder acalmar o coração dos que estavam irritados e indignados, e isso foi o que realmente o levou a poder ser considerado como um grande líder. E o fato é de que esta é a primeira cara que nós vemos nesta passagem, a primeira cara de Gideão que podemos encontrar nesta passagem. Uma pessoa que era um líder,
com sabedoria, que podia saber qual era o coração e a necessidade do homem para poder alcançar esse reconhecimento, né? E, então, Gideão, ele sabia como falar. Agora, isso foi frente a seus aliados, a seu povo, aos mesmos israelitas. O fato é que agora, frente às outras nações, estamos dizendo, nós vemos que Gideão, no versículo 4 está dizendo, Gideão e seus 300 homens já exaustos continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Frente a isso, nós podemos ver que Gideão era um homem com sabedoria, mas também um homem responsável, porque ainda não tinha terminado a guerra, não tinha terminado esta peleja contra os midianitas, e ele estava em perseguição, continuava em perseguição, além de que ele e seus homens, os seus 300 homens estavam já exaustos. Eles seguiram adiante, não importava quão cansados estavam, quão exaustos estivessem, o fato era de que eles tinham que seguir adiante para poder cumprir e alcançar o alvo. O alvo qual era? De poder tomar a Zeba e a Zalmuna, que eram os líderes, né, os reis dos midianitas. Então, quando atravessaram o Jordão e chegaram até Sucote, aí é onde eles pedem um favor aos homens de Sucote, né? E eles dizem, e Gideão está dizendo, peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Salmuna. Com isto, nós podemos saber de que Sucote não era parte de Midian, mas também não era parte de Israel. Onde nós sabemos, pela história, né, que Sucote foi o lugar, se vocês se lembram, foi o lugar onde Jacó e Esaú, eles voltam a se encontrar. Esse reencontro de Jacó com Esaú, depois de que Jacó tinha se fugido de Esaú por 20 anos, né, passando na casa de Labão, trabalhando para conseguir a sua esposa Raquel, durante 7 anos, depois outros 7 anos, depois para poder ter mais animais, né, e tudo isso. Chegou a cumprir 20 anos e aí teve que ele sair outra vez da casa de Labão. E quando estava voltando, foi justamente em Sucote onde ele se reencontrou com Esaú, seu irmão. Mas o fato é de que depois desse acontecimento, os homens do Sucote não se sabe muito desta cidade, não se sabe muito deste lugar, mas o que nós podemos um pouco pensar é de que tinham um relacionamento com os de Midian, mas também tinham um relacionamento com Israel. Então, estavam no meio dos dois. O fato é de que os líderes de Sucote lhes disseram assim, ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna, por que deveríamos dar pão às suas tropas? Então, aqui nós podemos pensar de que os líderes de Sucote, eles temiam mais aos midianitas que aos israelitas. Temiam mais a Zeba e a Zalmuna que a Gideão. Então, nós podemos ver que o mundo, muitas vezes, pode ter medo muito mais dos homens deste mundo, dos líderes deste mundo, mais do que Deus. Então, Gideão está representando a um líder de Deus, um líder o qual Deus tem posto. E hoje nós temos vários líderes, temos pastores, temos líderes nas igrejas. O fato é de que estes líderes têm que ir em nome de Deus e poder também manifestar a Deus em suas vidas. Agora vem um problema. É que nos assombra realmente qual foi a resposta de Gideão. Ele está dizendo assim, é assim? Replicou Gideão, no versículo 7. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos,
rasgarei a carne de vocês como espinhos e espinheiros do deserto. Que tipo de resposta é esta? Como é possível de que um homem de Deus esteja respondendo dessa forma? Não era que Deus tinha falado para ele responder assim, mas foi ele, na sua ira, na sua... como é? Essa vontade de querer vingar, né? De poder achar a vingança, está dizendo assim, é assim? É assim? Vocês fizeram isso comigo? Vocês não me querem ajudar? Agora vão ver. Vocês, depois que eu chegue a tomar a Zeba e a Salmuna, aí vocês vão ver quem vai ser o último a rir. Eu vou rasgar a sua carne, a carne de vocês, com espinhos e espinheiros do deserto. Realmente é muito triste saber de que Gideão tinha esta outra cara também. Nós tínhamos visto que a primeira cara que ele teve foi a sabedoria de Deus, quando ele usou frente aos efraimitas. Mas agora, frente aos homens de Sucote, aos líderes de Sucote, como ele está respondendo? Que vai rasgar. Em outras palavras, ele está dizendo que ele se vai vingar e que ele vai matar aos homens de Sucote. Mas não foi somente aos homens de Sucote, senão também aos homens de Peniel, porque quando chegou a Peniel também pediu pão, mas a mesma resposta que teve em Sucote também o teve em Peniel. Agora, Peniel, que lugar era Peniel? Peniel, justamente para os israelitas, é um lugar muito importante, porque foi ali em Peniel onde Jacó, ele nessa visão que teve, nesse sonho que teve, onde ele se encontrou com um anjo e estava pelejando, brigando, até que o anjo quebrou, né, a sua costa. E aí é onde ele recebe um novo nome, né? Ele é nomeado como Israel, aí onde começa a história de Israel, podemos dizer, né? Como tal, como Israel. O nome de Israel foi posto justamente em Peniel. Por isso, para os israelitas é muito importante este lugar. Mas o fato é de que somente foi nesse momento desse acontecimento Jacó que aconteceu em Peniel, mas depois disso, Israel já não teve mais nenhum relacionamento com Peniel. Agora é que no Peniel, todas essas pessoas que estavam em Peniel não tinham muito relacionamento com os israelitas, mas eu acho que tinham mais relacionamento com os midianitas. Por isso é que não ajudaram. O fato é de que Gideão, por mais que seja esse lugar tão importante, ele também está respondendo do mesmo jeito que tinha respondido aos homens de Sucote. Que ele, depois de triunfar, quando eu voltar triunfante, está dizendo Gideão, no versículo 9, diz assim, destruirei esta fortaleza. Quando falamos de fortaleza, podemos nós pensar de que foi uma cidade bastante forte, uma cidade bastante assim poderosa, o qual não qualquer podia destruir. Mas aí é onde Gideão está dizendo, eu vou voltar vitorioso e quando eu voltar, eu destruirei esta um homem de Deus não pode usar os poderes de Deus, não pode usar para a sua própria vingança. Quando nós sabemos de que somos parte de Deus, que nós somos os embaixadores de Deus, quando nós sabemos de que somos representantes de Deus aqui neste mundo, o que nós temos que fazer é que, sabendo que o mundo nos vai perseguir, sabendo que o mundo, que muitas nações, muitos povos e também muitos grupos étnicos poderão nos perseguir, trazer-nos muitos problemas. Não temos que ligar a essas coisas, senão nós temos que cumprir com o chamado de Deus. Qual foi o chamado de Deus? Por que Deus tinha mandado a Gideão, aos midianitas, aos amalequitas,
israelitas e por que teve que passar pelo Sucote e por Peniel. No meu caso, o que eu estava meditando é de que Deus o que está desejando é que o mundo, que as nações possam saber de que há um só Deus, que há um só Deus, o qual é o Criador deste mundo, é o Todo-Poderoso. Por isso, é que nós também, lembrando disso, temos que sempre sempre estar atento a que nós não podemos agir com nosso sentimento. Se nós agimos com o nosso sentimento, sempre vamos a querer vingar. Somente vendo na nossa casa, quantas vezes nós, quando alguém nos roubam, ou também algum caso assim, por exemplo, o meu filho, né? Quando ele pega uma coisa minha que eu não permito, e eu falo assim, olha, você pegou, agora você vai pagar o preço, né? E é como se eu estivesse vingando, né? E não somente isso, entre as crianças, a vingança é muito natural, né? Como você me bateu, agora eu vou te bater também, né? Que você me tem batido, agora você vai ver o resultado, você vai ver a consequência disso, né? Então, tudo isso é uma coisa muito natural do homem. Se é que nós sempre estamos agindo com essa natureza pecaminosa do homem, qual é a diferença que nós vamos ter com os homens deste mundo? Não vão ter nenhuma diferença, mas o fato é de que Deus nos tem chamado para que nós possamos agir conforme ao seu coração, e Ele deseja que nós estejamos refletindo cada dia, cada vez, em cada situação, o amor de Deus, que possamos nós estar refletindo mais a vida de Cristo Jesus em nós. Então, esse é o nosso chamado de hoje, que nós hoje possamos estar refletindo, não importa quantas vezes sejamos nós prejudicados. O fato é de que Deus, além de que seja um prejuízo, né? Por mais que nós perdamos muitas coisas, Deus vai fazer que essa situação se torne em uma situação onde Ele possa ser louvado. Mas para que isso aconteça, Ele precisa de nossa obediência. Ele precisa de que nós possamos obedecer simplesmente a Ele. Nós nessa passagem temos visto que Gideão ele conseguiu a vitória, e depois da vitória ele começou a agir agora um pouco mais de uma forma humana, uma forma onde ele usou o seu sentimento. Em vez de usar e olhar a Deus com o coração de Deus, ele reagiu mais como homem. Então, nós precisamos cuidar desse fato. Nós precisamos cuidar desse aspecto da nossa vida, e precisamos nós sempre estar olhando a Deus e pensando o que Deus faria nesta situação. Então, sabemos que Deus nos vai guiar em todo momento para poder refletir a sua glória em meio deste mundo, para que assim o mundo possa encontrar uma esperança a qual este mundo não pode dar essa esperança, não pode dar nem essa paz. Por isso, a única maneira que o mundo pode alcançar a esperança e a paz vai ser somente em Cristo Jesus. E para isso é que nos tem chamado, para que nós possamos ser esse canal de bendição, esse meio onde Deus vai usar-nos para que nós possamos ser esse instrumento de sua bênção, de seu amor. Por isso, eu desejo que cada um de vocês possam ser hoje uma bênção para todos aqueles que estão ao seu redor. Vamos a fazer uma oração para terminar com a meditação de hoje. Amado Senhor, muito obrigado. Senhor, depois de ter uma tremenda vitória, Senhor, sabemos de que muitas vezes nós podemos cair, Senhor, cair em pecado, Senhor, no nosso orgulho. E, Senhor, te pedimos, Senhor, que nós não reajamos, Senhor, como qualquer homem humano pecaminoso,
tentando se vingar de todos aqueles que faz mal. Senhor, ajude-nos, Senhor, a que nós possamos agir conforme a teu coração, assim como você tem amado o mundo, faça que nós também possamos amar este mundo, Senhor. Assim como você tem amado aos pecadores, aos inimigos, Senhor, faça que nós também possamos amar aos nossos inimigos. Em nossa força não podemos fazer, mas sabemos que quando você estiver conosco, Senhor, tudo se volta possível. Por isso pedimos, Senhor, que seja o teu Santo Espírito guiando-nos para que hoje possamos ser um canal da tua bênção, possamos ser um instrumento da tua bênção e do teu amor para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Para que assim todos eles também possam ter a oportunidade, também a chance de poder alcançar essa salvação que provém de Ti, Senhor. Senhor, por isso deixamos as nossas vidas em Tuas mãos para que somente o Teu nome seja glorificado, Senhor. Muito obrigado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém, amém. Bom, que tenha um ótimo dia e que o Senhor possa usar a cada um de vocês como um instrumento de bênção. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor. Até amanhã. Tchau.